Boa noite, irmãos. Realmente Deus dá muito mais do que aquilo que pensamos, né? Eu lembro que alguns anos atrás eu orava ao Senhor, né? Os irmãos sabem que eu tocava instrumento aí há muitos anos e muitos anos e muitos anos, né? E eu orava que o Senhor suscitasse outra pessoa para tocar, né? Mas o Senhor não suscitou não, suscitou mais de uma, né? O Senhor dá em dobro, né? Aquilo que a gente pede. Então hoje nós temos aí vários, né? Tocadores, nós temos os irmãos que têm se esmerado e têm feito de uma forma muito maravilhosa, né? E eu louvo a Deus por isso, né? E desejo que outros também se desenvolvam, como temos as crianças também, né? Logo, logo teremos muitos músicos na igreja, para a honra e glória do nosso Deus. Meus amados, vamos abrir nossas Bíblias para o Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, e nós iremos ler até o verso 14. Porém, iremos trabalhar no todo o texto do capítulo 21 nesta noite. Leamos. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. E naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Respondeu-lhe: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem na terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que acabastes de apanhar. Então Simão entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e deu-lhe, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Vamos orar. Deus querido, Deus amado, muito obrigado, Senhor Deus, por todos os cânticos que aqui podemos cantar. Quão maravilhosos, Senhor Deus, foram. Cânticos que nos remetem à graça maravilhosa do Senhor em nossas vidas. Cânticos, Senhor Deus, que nos fazem também refletir a nossa posição diante do Senhor, de filhos que são teus e que, Senhor Deus, querem te servir com sinceridade. Pai amado, queremos nesse momento, com esse intuito, pedir que o Senhor nos ajude a dar compreensão da tua palavra. Com teu Espírito nos ajuda, Senhor Deus, pois sabemos que precisamos do Senhor para te servir. Ajuda-nos, esteja tanto comigo, na transmissão, como com todos os irmãos aqui ouvintes, para que, Senhor Deus, possam ser iluminados pela tua palavra. Agradecidos assim,
em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus amados, nós estamos na 48ª mensagem do livro de João. E hoje essa é a última mensagem do livro de João, né? Estamos encerrando uma sequência de mensagens. E o capítulo 21 do Evangelho de João é semelhante àqueles créditos que nós vimos em filmes, né? Às vezes a gente assiste aqui um filme, né? E vai assistindo. E aí parece que o filme acabou, né? Parece que o filme acabou. Aí quando a gente espera um pedacinho, aí volta, né, uma última cena para dar, às vezes, uma mensagem muito interessante sobre o filme. Então, o capítulo 21 de João, ele se assemelha aos créditos. Tendo em vista que o tema da epístola, do Evangelho, foi devidamente concluído pelo clamor de Tomé. E a conclusão dos versículos finais, onde Tomé exclama em alta voz: Senhor meu e Deus meu. Demonstrando claramente que o objetivo do evangelista foi alcançado. Ou seja, o objetivo de mostrar Jesus como Deus. E no capítulo 20, versículo 30 e 31, esse desfecho ele é basicamente concluído. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não foram escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que tendo vida em seu nome. Então parece que o livro estava acabando, né? Parece que João estava encerrando. Mas, no palco onde foi tantas cenas do ministério de Jesus, no mar da Galileia, ou no mar de Tiberíades, como João aqui coloca, onde tantas coisas aconteceram, é onde João vai relatar esse último desfecho da terceira vez que Jesus aparece para os seus discípulos. Lá no mar de Tiberíades, foi onde Jesus chamou os seus primeiros discípulos, relatado em Lucas capítulo 5. Foi onde Jesus acalmou uma tempestade. Foi onde Jesus andou por sobre as águas. Foi onde Jesus, ali no pé do mar de Tiberíades, multiplicou os pães e os peixes e alimentou mais de 5.000 homens. Foi ali também onde Jesus teve aquele discurso tão importante sobre ele ser o pão da vida. E nesse mesmo palco, Jesus encontra por último os seus discípulos para trazer mensagens muito importantes para nós e para a igreja futura. E hoje nós iremos trabalhar qual a importância teológica do capítulo 21 do Evangelho de João. E essa importância teológica será abordada de 3 formas diferentes. Primeiro, o caráter provisionador de Jesus. Segundo, o poder restaurador de Jesus. E terceiro, o controle soberano de Jesus sobre os seus discípulos. Assim sendo, meus amados, começaremos a trabalhar sobre o caráter provisionador do Senhor Jesus, verso 1 ao verso 3. Era comum os pescadores reservarem a noite para pescar. Tendo em vista que no mar de Tiberíades, é basicamente um grande lago, onde os peixes, normalmente pela noite, habitavam o fundo do mar e se concentravam ali, ao passo de que quando os pescadores iam, através de pesca de arrasto, tinham maior sucesso com os grandes peixes. Preste atenção que quando Jesus pede para os discípulos colocarem a rede do outro lado, eles pescam grandes peixes, que era aquilo que era esperado pela noite. Contudo, não foi esse o desfecho da pescaria à noite. Veja que nos versículos aí que nós lemos, começa a relatar que estavam os principais discípulos do Senhor Jesus, 7 aqui, nos quais aqueles 3 mais presentes no ministério de Cristo e Tomé estavam com eles, né? Pedro, Tiago, João, e Tomé e mais alguns outros discípulos, formando os 7. Mas o último versículo, versículo 3, diz o seguinte:
Eles passaram a noite, mas tinha uma pessoa que não estava no barco com eles. E essa pessoa é aquele que é o provisionador de todas as coisas. Veja que João quer deixar claro que naquele barco não estava a pessoa responsável pela provisão dos pescadores futuros. Quem seriam os pescadores futuros? Os discípulos, os apóstolos, naquele caso, seriam os pescadores futuros. São aqueles que seriam responsáveis de pescar os peixes, as almas. Entretanto, para que a pescaria fosse, como nós costumamos a chamar, né, esse milagre, a pescaria maravilhosa, para que a pescaria fosse maravilhosa, era necessário que Jesus estivesse dentro desse barco. E veja que o último versículo, o versículo 3, diz exatamente essa realidade. Veja, saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Talvez tivesse sido extremamente decepcionante para os discípulos. Alguém já passou a noite no mar? Eu tive a oportunidade de passar um tempinho a noite no mar. Meus irmãos, é desgastante. Não passei a noite inteira, passei um pedaço. Mas é desgastante. E é algo que realmente trava o psicológico das pessoas. Medo, escuridão. Talvez eles tivessem levado tochas para passar ali a noite. Mas pela manhã, nada tinha. João quer deixar claro que todos os crentes têm uma dependência de Cristo. E essa dependência é relatada na Bíblia de algumas formas. E a primeira dependência que nós temos do Senhor Jesus, relatada na Bíblia, é uma dependência vital. E eu não combinei com o irmão João Paulo, mas ele leu o primeiro versículo que eu ia citar hoje. Nós estávamos falando isso pela manhã, não era aqui? Abra sua Bíblia para Efésios 2:10. A primeira citação de hoje, nós já lemos inclusive, Efésios 2:10. Todos os pescadores, inclusive nós, os filhos de Deus, têm uma dependência vital de Cristo. Preste atenção no que Paulo ensina aos Efésios. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nela. Veja que o versículo diz que nós fomos criados em Cristo Jesus. Interessante, meus amados, inclusive será o tema do ID, Jesus é a vida. Eu já ensinei aos amados irmãos aqui que a vida no conceito bíblico não diz respeito à existência, mas a vida no conceito bíblico diz respeito a estar em Cristo. Então, como nós dependemos de Cristo de forma vital? Cristo é a vida e nós estamos vivos porque estamos nele. Se nós não estamos, se alguém não está em Cristo, ele não tem a vida. E é essa verdade que João deixa claro no capítulo 20, verso 30 e 31. E João, lá na epístola, diz: essas coisas vos escrevi para saberes que o quê? Que tendes a vida eterna, vós que credes no nome do Filho de Deus. E é importante nós entendermos isso, nossa dependência vital de Cristo. Porque existência não significa vida. A Bíblia diz que muitos estarão para sempre no inferno e no lago de fogo. É a realidade de muitos. Muitos estarão lá e existirão. Mas o que difere esse daqueles que estarão com Deus? Porque os que estarão com Deus, esses têm a vida. Então significa dizer que a vida não é existir. E a vida, no conceito bíblico, é estar com Cristo. E olha o quanto isso faz toda a diferença. Olha o quanto essa compreensão faz toda a diferença. Ou seja, João quis mostrar aqui que aqueles discípulos, sem Cristo, eles nada poderiam ser. Eles não teriam vida. Mas além disso, o próprio Evangelho de João fala
que Jesus, nós temos uma dependência não só de ser, de ter a vida no sentido existencial, mas também a dependência produtiva. Veja só, capítulo 15, versículo 5, quando Jesus está ensinando sobre a parábola da videira, Jesus disse o seguinte: eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto. E Jesus assevera aqui: porque sem mim nada podeis fazer. Então a dependência que nós temos do Senhor, ela tanto é uma dependência vital, ou seja, só somos vivos porque estamos nele, mas também é uma dependência produtiva. Nós só podemos produzir, nós só podemos gerar os frutos que Efésios 2 fala, pois somos feituras deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Nós só podemos frutificar e produzir se nós estivermos em Cristo. Mas também, a dependência de Cristo é demonstrada na palavra de Deus como uma dependência sustentadora. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, eles não são simplesmente felizes, mas eles são mais do que felizes. Você sabe qual é a palavra que é usada na Bíblia para falar que nós somos mais do que felizes? É a palavra bem-aventurado. A palavra bem-aventurado, do grego makarios, significa mais do que felizes. Sim, meus irmãos. Jesus nos dá a sustentação para sermos mais do que felizes. E isso tem a ver com o caráter da presença de Cristo na vida. Porque Cristo nos sustenta nas provações, Cristo nos sustenta nas adversidades e Cristo nos sustenta na calamidade. Lembra que quando Paulo está escrevendo para os romanos, Paulo diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus, por intermédio de que obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. Aí ele diz: e nos gloriemos na esperança da glória de Deus, e não somente isso, mas nos gloriemos nas próprias tribulações. Então, a presença de Jesus na nossa vida nos traz uma felicidade além das tribulações. E olha, essa é a grande diferença de ter Cristo na vida. É porque Cristo, Ele é o sustentador. O mundo, para que você seja feliz, as circunstâncias precisam estar perfeitas. Mas para o Filho de Deus ser feliz, as circunstâncias não precisam estar perfeitas. Porque a felicidade dele não depende das circunstâncias. Depende sim do Senhor Jesus. Depende da condição espiritual e da completude que Cristo dá para os nossos corações. Mas também, não só nas tribulações, mas nas adversidades. Nas situações em que desafiam a nossa fé. Veja lá Romanos 8, 35 a 37. Quando o apóstolo Paulo está falando sobre a segurança dos salvos. Quando o apóstolo Paulo remonta o seu olhar para Cristo e diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Porém, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Ou seja, nós somos felizes. Não somos felizes, nós somos mais do que felizes. Porque a nossa felicidade transcende as situações. Nossa felicidade transcende a tribulação e transcende a adversidade. Mas ela vai além. A nossa felicidade transcende a calamidade. Abra sua Bíblia para Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versos 54 e versos 58. Veja, meus amados, o quanto é profunda a dependência que nós temos de Cristo. Eu acho que esse relato de Atos 7, 54 a 58, é um relato que mostra intimamente o suprimento de Cristo
no mais alto grau de calamidade. Veja, ouvindo eles isto, e aqui nós estamos falando do relato do apedrejamento de Estevão. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração, rilharam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânime arremetaram contra ele e lançaram fora da cidade e o apedrejaram. Veja que Estevão, cheio do Espírito Santo, repleno do Senhor Jesus, da presença de Cristo em sua vida, mesmo na calamidade, veja que nós progredimos, né? Na tribulação, na adversidade, mas na calamidade, como Estevão estava em seu coração, tranquilo, olhando para o céu e indo para os braços de Jesus. Meus amados, é por isso que naquele barco eles não conseguiram pegar nada. Ali João queria demonstrar plenamente que sem Cristo nada nós podemos ser ou fazer. Agora, a partir de então, nós temos um relato. Veja que nós dissemos que íamos trabalhar aqui esses créditos do livro de João em 3 perspectivas, né? A primeira perspectiva é Jesus como o quê? Como aquele que é o provisionador. É aquele que é o nosso provisionador. Nós vimos, ele é o provisionador vital, ele é o provisionador produtivo e ele é o provisionador que sustenta diante de qualquer adversidade das nossas vidas. Mas o segundo ponto em que eu queria também frisar é o poder restaurador de Jesus. Sim. A importância do capítulo 21 de João é muito grande para a igreja e para o desfecho histórico da vida do nosso amado apóstolo Pedro. Abramos aí nossas Bíblias e vamos ler agora o verso 15 ao verso 17. Quanto mais nós vemos a vida de Pedro, pelo menos falo por mim, mais me identifico com ele. Apóstolo Pedro, ele era um crente sincero, e por essa sua sinceridade, ele mostrava seus defeitos. Essa sinceridade nos fez olhar Pedro, talvez como nenhum outro dos apóstolos. Versículo 15 ao versículo 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que aos outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar a segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Capítulo 21 do Evangelho de João. Após a ressurreição, nós vemos algo que deveria ser registrado para nós entendermos a restauração deste que seria um pilar da igreja. Pedro foi o pilar da igreja e Jesus tinha prometido que edificaria a sua igreja na pessoa de Pedro também. Como pedrinha, como aquele que é sobre a pedra rocha que era ele, edificaria a sua igreja. E nós vemos ao longo do Atos dos Apóstolos que foi sim Pedro responsável
por iniciar o primeiro a pregar o evangelho para os judeus, ali em Pentecostes. Mas também o primeiro a pregar o evangelho para os gentios. Então Pedro era de fundamental importância, entretanto Pedro estava manchado por uma grande falha. Nós sabemos que Pedro, no capítulo 18 do Evangelho de João, Pedro nega a Cristo. E aqui Jesus está de maneira muito íntima como um pastor das ovelhas, como aquele que não só dá a vida, mas cuida e restaura, aquele que de uma maneira muito cuidadosa trata as feridas das suas ovelhas. Jesus trata as feridas da sua ovelha e de seu amado discípulo, chamado Pedro. Meus amados, nós vemos Jesus fazendo 3 perguntas a Pedro aqui. E eu gostaria de abrir e fazer esse intercambiamento de versos para nós entendermos porque Jesus fez 3 perguntas para Pedro. Você vai abrir a sua Bíblia aí, colocar um marcador no capítulo 18, verso 17, e vai ficar de repente aí com outro marcador no verso 21, e nós faremos aqui um esforço de entendermos como Jesus estava querendo ensinar a Pedro. Veja, capítulo 18, verso 17. Pedro nega Jesus pela primeira vez. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos desse homem? Pedro responde: não sou eu. Agora volte lá para capítulo 21, versículo 15. Perguntou Jesus: Simão, filho de João, amas mais do que os outros? Respondeu ele: sim, Senhor. Imagine nesse momento o que Pedro estava pensando. Pedro ancorando a sua mente na sua traição. Jesus começa a trabalhar em seu coração. Olha lá o capítulo 18, versículo 25. Capítulo 18, verso 25, lá estava Simão Pedro aquecendo-se. Perguntaram-lhe, pois, tu és porventura um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Abra agora a sua Bíblia para o verso 16 do capítulo 21. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Volte lá para capítulo 18, versos 26 e 27. Um dos servos, um sumo sacerdote, perante daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te viam no jardim com ele? De novo Pedro negou. E no mesmo instante cantou o galo. Olha lá, capítulo 21, versículo 17. E Pedro pela terceira vez lhe perguntou, e Jesus, pela terceira vez, lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se. E aqui, meus irmãos, talvez esteja aquelas situações em que Jesus e que Deus trabalha intimamente no nosso coração. Ao longo dos poucos anos de ministério que eu tenho, mas já vi isso acontecer algumas vezes, nós estamos preocupados como tratar um problema de alguém. Estamos ali orando ao Senhor e com o nosso coração temeroso de como iremos fazer isso. Mas tenho aprendido que Deus sabe como trabalhar. Deus sabe intimamente como tocar o mais profundo do coração. Jesus poderia ter trabalhado Pedro de várias formas, mas Jesus trabalha Pedro e traz a sua consciência exatamente as mesmas vezes que ele o traiu. Para que Pedro pudesse compreender o seu pecado e para que Pedro pudesse compreender as veredas corretas do amor.
Aqui, meus amados, nós vemos a restauração desse homem. E eu gostaria de também analisar esses versos de uma maneira um pouco mais profunda. Aqui, esses versos, Jesus pergunta para Pedro se Pedro o ama de maneira sacrificial. As duas primeiras vezes que Jesus pergunta a Pedro aqui, a palavra que é usada é a palavra agapao, que é: Pedro, tu me amas sacrificialmente? Isso é um costume judaico, inclusive, de trabalhar repetições para enfatizar. Mas os verbos aqui, eles nos mostram que Jesus queria trabalhar no coração de Pedro a necessidade de todos nós, discípulos, que nós precisamos amar a Cristo sacrificialmente. E Pedro responde para ele: eu gosto do Senhor. Talvez Pedro começou a entender que não podia confiar em si mesmo. Talvez naquele momento Pedro ali estava compreendendo perfeitamente e tivesse um medo genuíno de dizer: sim, Senhor, eu te amo sacrificialmente, porque ele tinha errado na primeira vez. E Pedro responde: sim, Senhor, eu gosto de ti. E pela segunda vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas sacrificialmente? Ele: sim, Senhor, eu gosto de ti. E da terceira vez Jesus diz: Pedro, tu gosta de mim? Aí Jesus troca o verbo. Aí ele: sim, Senhor, tu sabes, tu conheces o meu coração. Mas a história relata que realmente Pedro aprendeu a amar Jesus, não filéu, mas agape. A Bíblia diz, a história diz que Pedro foi crucificado, assim como Jesus. E vemos através da história da igreja e dos próprios Atos dos Apóstolos que sim, o coração de Pedro foi transformado à luz do confronto de Cristo. A repetição da pergunta e a mudança desses verbos por parte de Jesus causa uma tristeza restauradora no coração de Pedro. A tristeza restauradora. Já quiseram sentir, meus irmãos, a tristeza restauradora? Ela talvez seja um dos sentimentos que mais nós devíamos buscar. A contrição do coração. A capacidade de compreender nossa finitude e nossa completa dependência de Deus para fazer qualquer coisa. Meus irmãos, Jesus requer de nós que nós amemos Ele mais do que qualquer coisa. Abramos aí nossas Bíblias para Lucas, capítulo 14, verso 26 e verso 27. Esse relato da restauração de Pedro mostra que Jesus exige dos seus servos que nós amemos Ele sacrificialmente e que nós estejamos dispostos a entregar a nossa vida em prol do Senhor Jesus, tendo em vista que Ele entregou em nosso favor. Olha só, capítulo 14, verso 26 e 27. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Já pensou nisso, meu amado? Já pensou do que é que Cristo exige para que nós sejamos seus discípulos? Jesus exige que nós neguemos a tudo. Começando das nossas afeições familiares, das nossas afeições terrenas, inclusive das nossas afeições pessoais em relação a nós mesmos, em amor a Ele. Era isso que Jesus estava confrontando o coração de Pedro. Pedro, tu me amas capaz de entregar a sua vida por mim? E Pedro estava com medo de dizer sim, Senhor, porque ele já tinha dito uma vez e tinha negado. Mas, meu amado, estamos dispostos a entregar a nossa vida por Cristo? Será que a nossa vida nesse momento
está à luz do clamor de Cristo. Se alguém quer vir a mim e não aborrece pai, mãe, filhos, irmãos, irmãs, e sua própria vida, não é digno de ser discípulo de Cristo. Não é digno de ser chamado discípulo do Senhor. Meu amado, Jesus deixou a sua glória. Jesus deixou muito mais do que nós deixaremos se negarmos nossa família e a nós mesmos. Jesus deixou a sua glória para se tornar um homem semelhante a nós e morrer da pior forma possível, uma morte humilhante, extremamente dolorosa, para que nós pudéssemos hoje ter a vida. E é por isso que ele exige de nós este mesmo sentimento. E Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, uma reflexão que nós podemos fazer dessa restauração de Pedro é que Deus requer, Jesus requer de nós, que nós o amemos sacrificialmente. Agora, no Senhor há sempre misericórdia e graça. Na presença de Cristo há sempre misericórdia e graça. Vocês perceberam que todas as vezes que Pedro respondeu para Jesus que gostava dele, mesmo assim, Jesus está demonstrando a sua misericórdia. Apacenta as minhas ovelhas. De fato, meus irmãos, mesmo diante das nossas imperfeições, Jesus ainda nos confia a sua obra. E louvado seja Deus por isso. Porque senão, meus irmãos, nenhum de nós poderíamos fazer. Mesmo diante das nossas grandes imperfeições, assim como o apóstolo Pedro, Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros, esteja se esmerando, porque não depende de você, Pedro, depende da minha suficiência. Meus amados, Jesus confia a sua obra a homens imperfeitos, como João, como Pedro, como Paulo, como Tiago, e como tantos outros que são imperfeitos. Porque a sustentação não é nossa. A sustentação é de Cristo. Jesus será sempre o provisionador e o sustentador dos homens imperfeitos. Meus amados irmãos, esse é o segundo grande ensinamento do capítulo 21. E o terceiro e último ensinamento para nós finalizarmos está no versículo 21 ao versículo, do versículo 18 ao versículo 23. Nós aprendemos, primeiro grande ensinamento, o caráter provisionador do Senhor Jesus. O segundo, o poder restaurador do Senhor Jesus e sustentador. E agora, o controle soberano de Deus sobre os seus discípulos. Capítulo 21, verso 18 ao verso 23, vamos ler. Em verdade, te digo que quando eras moço, um te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo, a quem Jesus amava, João, o qual, nascer, reclinava sobre o peito de Jesus e perguntava: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importas? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até a minha vinda, o que te importas? Aqui é o último ensinamento do livro. É o ensinamento da diversidade soberana de Deus sobre a sua obra. Nós temos dois grandes importantes apóstolos do Senhor, com dois destinos completamente diferentes na obra de Deus. Nós vamos ter
A morte de Pedro, muito provavelmente, uma morte dolorosa, um mártir da igreja, onde o testemunho e a profecia que muito provavelmente já tinha acontecido quando foi escrito, tendo em vista que provavelmente Pedro morre antes da escrita do livro de João. Então, João meio que atesta o que Jesus tinha dito em relação à vida de Pedro. Pedro, você será muito importante, mas chegará um tempo que você será levado para a morte. E você glorificará a Deus assim, desse jeito. Você glorificará a Deus através da morte. Mas João, a Bíblia não relata mártir de João. E nós sabemos o quão o ministério de João foi importante, porque nós estamos estudando um livro que ele escreveu para encerrar a revelação. E é interessante que Jesus preserva a vida de João, para um destino diferente. E o que isso pode nos ensinar, meus amados? Que Deus, Ele é soberano sobre os seus discípulos. E que não cabe a nós estarmos julgando como Deus trabalha com um em detrimento de outro. Deus pode trabalhar um de uma forma e outro de outra forma completamente diferente, para que o fim, Deus seja glorificado da mesma forma. Certamente, Deus foi glorificado na vida do apóstolo Pedro. E Deus foi glorificado na vida do apóstolo João. E o meu desejo é que Deus seja glorificado na sua vida e também na minha vida. Não importa como Deus queira trabalhar, seja com obra A, seja com obra B. O que importa é nós ouvirmos a voz do Senhor quando Ele diz: siga-me. E é isso que Jesus requer de nós, que nós ouvimos a voz dele: siga-me. E não olhemos para trás. Por fim, capítulo 21 de João remete 3 grandes ensinamentos. Jesus será o provisionador e sustentador da sua obra. Jesus estará sempre disposto a restaurar aqueles que chegam diante dele. E também que Jesus trabalhar individualmente e soberanamente na vida de cada um, para que Deus seja glorificado no fim. Amém? Deus aplique essa palavra em nossas vidas. Senhor Deus, amado Pai, damos graças, Senhor, por esse tempo aqui. Como é bom, Senhor Deus, poder estudar a Tua palavra. Como é bom, Senhor Deus, a riqueza maravilhosa e o esclarecimento que ela dá em nossos corações. Senhor, obrigado pela sustentação que Cristo nos dá. Que, Senhor, possamos olhar para o nosso Senhor e encontrarmos tudo aquilo, Senhor Deus, que nós precisamos. Que, Senhor Deus, em nosso coração não venha estar, Senhor Deus, nenhum amor terreno. E como a Tua palavra fala, que realmente, Senhor Deus, possamos desfrutar dessa bem-aventurança, que é essa felicidade que transcende as circunstâncias terrenas. Pai querido, muito obrigado pelo Teu poder soberano sobre os Teus discípulos. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu amor restaurador. Ajuda-nos, Senhor Deus, a como igreja viver o Evangelho de Cristo, apresentado aqui no Evangelho de João, de uma maneira tão maravilhosa. Obrigado por esse tempo que nós podemos estudar. Entregamos nas Tuas mãos e pedimos que o Senhor nos direcione nos próximos estudos. Assim agradecemos e pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.